um desafio, né? Falar hoje sobre salvação, tendo a ceia. Mas vamos lá. Deus é bom e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que nós iniciamos na semana passada, quando nós falamos sobre a queda do homem. O homem foi cerceado de ter a comunhão com Deus por conta do pecado. O inimigo induz o homem a olhar para si, para suas vontades, para os seus desejos, contra a revelação, a orientação de Deus. E o homem cede. E isso interrompe essa comunhão plena que o homem tinha com Deus. E aí nós vimos ali uma coisa importante, que Deus providencia uma forma de o homem se cobrir da sua nudez, não mais ter medo, ter consciência do que fez. Enfim, nós vimos isso na reunião passada. E então, a partir daquele momento, o homem começa a gerar filhos e filhas. Então, antes do pecado, Adão não havia gerado filhos e filhas. Mas a partir do momento do pecado, sim, ele começa a frutificar, a se multiplicar como Deus havia ordenado. Então, no momento do que Eva come do fruto e dá a Adão, os olhos de ambos se abrem e acontece algo sobrenatural na vida deles, que nós não sabemos, mas a natureza pecaminosa dele é recebida. A sua natureza muda para uma natureza pecaminosa. Então, a partir daquele momento, o homem passa a ser um pecador. Não um pecador pelo que ele faz, mas o pecador em essência. O homem é pecador. Então, se nós conhecemos alguém que só faz o bem para todo mundo, e aos nossos olhos nunca cometeu nenhuma coisa errada, é um pecador. Porque nós temos uma natureza, a nossa natureza é pecaminosa, os nossos pensamentos, eles caminham de acordo com a nossa natureza. Então, todos nós somos pecadores por essência. Não tem como ser diferente. E por conta disso, o homem está separado de Deus. Simples assim. Então, a partir daquele momento, o homem precisa de salvação. Que nós falamos que seria o assunto de hoje. Salvação. O que é salvação? Aham. É isso mesmo. Para a gente falar de salvação, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Eu fiz a perguntinha na semana passada, mas não era para levantar a mão. Agora é para levantar. Pode levantar sem medo. Quem é salvo aqui, levanta a mão. Pode ser com mais entusiasmo, assim, eu sou salvo? Pode ser. Aí, glória a Deus. Bom, então terminamos a aula, vamos começar a ceia, porque não tem mais, se todo mundo está salvo, nós entendemos bem o que é, então está tudo certo. Amém? Não. Mas é uma coisa bastante importante quando nós falamos de salvação. Às vezes a palavra salvação é dizer assim, eu estou salvo. Às vezes pode soar um pouco de arrogância, né? Estou salvo. As pessoas dizem muito isso. Como é que tu sabe que está salvo? Como assim está salvo? Então, muitas vezes esse questionamento é por não saber o que é salvação. Por não entender o que significa isso. Então, se nós olharmos para as Escrituras, a salvação tem alguns aspectos importantes para pensarmos. Então, se a gente for falar a grosso modo o que é salvação, até uma palavra que diz sobre salvação, o que significa isso? É um livramento. A salvação é um livramento. É uma preservação, é uma segurança. Então,
a palavra salvação significa isso. Mas livrar do quê? Então, a Bíblia trata disso. E às vezes, os termos ficam um pouco confusos nas Escrituras, quando a gente olha e vê salvação, porque tem uma outra palavra, que também é usada para salvação, igual essa que eu falei, que significa livramento, que essa palavra, ela pode, dependendo do contexto, ter uma conotação diferente. Por exemplo, lá em Mateus 8, abram, por favor, a gente vai ler algumas coisinhas só para a gente entender, tá? Mateus 8. Mateus 8, 25. Vamos ler lá. 8, 25. A minha é Almeida 21. Mateus 8, 25. Diz lá assim, ó. Os discípulos se aproximaram e despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Esse episódio a gente já conhece, é quando os discípulos estão no barco numa tempestade. E a tempestade assola aquele barco e os discípulos ficam com medo, apavorados, mesmo sendo pescadores. E aí Jesus está dormindo, é bem tranquilo, e eles pedem para Jesus salvá-los. O que significa salvação aqui nesse contexto? Eles estavam em perigo. Eles estavam a ponto de serem destruídos. Então, o sentido aqui de salvação que a Escritura dá é esse. Então, a salvação é uma preservação. É um livramento. Mas tem outros sentidos também. Vamos pegar lá, por favor, em Marcos 5. Um outro sentido, a mesma palavrinha, que a Bíblia mostra outra nuance. Marcos 5. Eu só vou ler o versículo 28 também, que é um texto bastante conhecido. Antes de ler o 28, o que é esse episódio aqui? É aquela mulher que está com uma enfermidade há muitos anos, uma hemorragia, e ela toca em Jesus. E ela é curada. E olha o que diz no versículo 28. Ela falando, depois pensava: se tão somente tocar as vestes, serei curada. Então é a mesma palavra que lá no episódio da tempestade, essa palavra significava um livramento, que eles estavam a ponto de perecer, eles estavam em perigo. Aqui, essa palavra já traz cura, já é uma palavra que é usada para curar. Então, a salvação, essa palavra também significa cura. E um outro sentido, um terceiro sentido, que é o que para nós tem mais a ver com o nosso assunto, é em Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Diz lá assim, 1, 21. Ela, falando de Maria, dará à luz um filho, a quem porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui já a mesma palavra, mas com outro sentido. Aqui está falando e se relacionando com a condição de pecado do homem. Esse Jesus que viria, ele salvaria o homem dos seus pecados. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. Nesse episódio aqui do nascimento de Jesus, havia uma grande expectativa. Naquela época, naquele momento. Um pouco antes, 6 meses antes do nascimento de Jesus, nasce João, o Batista. Lembram, né? Quando iniciou seu ministério, ele pregava o arrependimento, vivia no deserto. E quando o anjo fala para Zacarias sobre o nascimento de João,
Isso está lá em Lucas capítulo 1. Zacarias ele tem um cântico, o cântico de Zacarias, lá no capítulo 1 de Lucas. E ali se mostra claramente qual era a expectativa do povo naquela época. Já havia 400 anos que não tinha profeta nenhum falando na terra de Israel, aproximadamente 400 anos. Havia um silêncio de uma revelação direta de Deus através de um homem. Havia um silêncio. As escrituras existiam, claro, mas não havia um profeta. E o último profeta foi Malaquias. E Malaquias profetiza, nos seus 4 versículos finais de Malaquias, que viria alguém que seria o precursor do Messias, do Senhor. Foi a última profecia do Velho Testamento. E Zacarias, quando ele faz esse cântico, ele revela com toda emoção que essa era a expectativa naquela época. Vai aparecer o Messias. Então, na época de Israel, havia uma expectativa muito grande que algo tremendo iria acontecer. O povo vivia isso. E quando chega esse homem, o anjo Gabriel fala para Zacarias que esse menino que nasceria na sua velhice seria o profetizado por Malaquias, que viria preparar o caminho do Senhor. Zacarias recebe isso. Ele foi incrédulo também, ficou mudo, a gente sabe da história. Mas essa era a expectativa. Quando Jesus aparece no cenário mundial, pregando, essa era a expectativa. Será que é esse? E quando João, vocês vão levar esse episódio, quando Jesus já estava no seu ministério, João estava deixando o seu ministério e Jesus estava começando, João manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu o que viria de vir, ou esperamos alguém ainda? Então João, ele manda perguntar para Jesus: é tu mesmo o Messias? E Jesus não fala assim para os discípulos: eu sou o Messias. Não fala isso. Mas ele fala assim: vem, vem. E aí aqueles discípulos veem Jesus curando, ressuscitando mortos, curando enfermos, libertando cativos. Então essas eram as credenciais do Messias. Então essa era uma grande expectativa, de que haveria de vir alguém que resolveria o problema do pecado. Que tipo de solução é essa? O homem estava separado de Deus. Na sua natureza pecaminosa, ele se separou de Deus. Agora vem alguém que ia produzir uma nova ligação, ia restaurar essa ligação do homem com o seu Criador. Então, quando fala que Jesus veio salvar, ele veio fazer isso mesmo. Ele veio restaurar a conexão. Perdeu a conexão, perdeu o sinal por causa do pecado e agora tem uma nova conexão, que é através de Cristo. Por isso que Jesus é chamado o nome é Jesus. Em hebraico é mais ou menos igual. Jesus é a forma latina de falar esse nome. Mas os judeus sabiam bem o que significava esse nome. É Yeshua. A gente canta, né? Tem um canto aqui, a gente fala Yeshua, Yeshua. Sabem o que é Yeshua? É Jesus, só que em aramaico. Que significa o que, Jesus? Salvação. Imagina a gente batizar o nosso filho a gente tem um filho e, bom, o teu nome vai ser Salvação. É estranho, né? Sim ou não? Para nós, para o judeu, não. O nome para o judeu tem grande significado. Jesus, esse era o nome dele, Salvação, Yeshua. E ele veio produzir
essa restauração. O homem perdeu, agora, como se achegar a Deus? Através de Jesus. Como se achegava a Deus antes de vir Jesus? Através dos sacrifícios. Lembra que nós falamos que a primeira vestimenta de Adão e Eva foram feitas de pele de animal. Então, algum animal foi sacrificado para que essas peles fossem produzidas uma vestimenta para Adão e Eva. Então, já uma figura daquilo que haveria de acontecer, já apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, antes da vinda de Jesus, a forma de ter conexão com Deus é através do sacrifício. Então, o homem pecador, como ele se achega a Deus santo? Através do sangue, o sangue de um animal inocente. Era assim que era no Velho Testamento. Por isso, tantos sacrifícios que a gente vê no Velho Testamento. Mas agora, quando chega Jesus, está encerrando a fase da religiosidade do sacrifício. Está encerrando. E quando Jesus aparece no cenário, a primeira vez que ele aparece no cenário, esse João avista Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau! Estabeleceu a conexão, agora é Jesus. Não mais sacrifícios o tempo todo, mas um único sacrifício, uma vez por todos aqueles que creem. Amém? Então, o que é salvação? É isso, é estabelecer a conexão novamente com Deus. Porque sem essa conexão, o homem está eternamente perdido. Não tem outra solução. Sem conexão com Deus, o homem está perdido. Nós vamos falar um pouquinho na semana que vem sobre lei e graça. Por mais que o homem seja bonzinho, por mais que ele faça obras, por mais que ele ajude o necessitado, e é bom, e tem que fazer isso mesmo, isso são orientações da palavra de Deus, que nós temos que olhar sim para o necessitado. Amém? Por que nós temos tantas questões sociais? Porque isso faz parte do cristão ajudar o necessitado. Mas ajudar o necessitado não o leva para o céu. Não é porque eu faço muitas obras que eu vou ter a salvação. Isso não é bíblico. A salvação é por uma pessoa, é quando esse Cristo faz parte da minha vida agora. Isso é salvação. As minhas obras não me levam para esse lugar. As minhas obras me fazem eu mostrar quem eu sou. Quando eu tenho a Cristo, o resultado da minha vida com Cristo é olhar o próximo. Mas olhar o próximo não quer dizer que eu tenho vida com Cristo. Deu para entender isso? Tem muitas pessoas que são até incrédulas, ateias, que ajudam o próximo. E muito bem. Talvez melhor que nós. Mas não é isso que leva a pessoa a ter conexão com Deus. O que leva a conexão com Deus, o que restabelece essa conexão é Jesus Cristo, o Salvador. Porque Ele vem restaurar o que havia se perdido. E o que se perdeu? A adoração. Lembra que nós falamos que Deus cria o homem para se relacionar. Primeiro com Ele. E porque eu me relaciono com Ele de uma forma plena, eu me relaciono com o próximo de uma forma plena. Foi para isso que Deus criou o homem. Quando o homem peca, esse relacionamento vertical ele é interrompido. E porque ele é interrompido, agora eu tenho dificuldades no meu relacionamento horizontal. Por isso que a gente tem tanta guerra no mundo. Por que tem guerra no mundo? Por que tem tanta desavença aí fora? Por que tem tanta desavença aqui dentro? Porque falta relacionamento com Deus. É isso daí. Jesus vem agora e restabelece. Então nós agora temos o privilégio de termos novamente essa linha com Deus. Não por mérito nosso, mas porque Jesus
morreu pelos nossos pecados. Hoje nós falamos da ceia, nós vamos daqui a pouquinho a ceia. Por que nós comemoramos a ceia? Por que nós lembramos da ceia? Por isso. Não podemos esquecer que nós não somos nada. Nós só podemos dizer que somos salvos, não é por mérito, não é por orgulho, não. É por pura misericórdia de Deus, que nos olhou e nos amou. E Ele nos amou primeiro, presta atenção, João fala isso na sua primeira carta. Não fomos nós que amamos Ele. Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós o amamos. E porque nós o amamos e aceitamos o seu sacrifício, nós temos agora salvação. E a salvação implica em vida eterna. Então, só pode pensar no futuro, em céu, se eu penso no passado, na cruz. As duas coisas estão ligadas. Não há céu sem cruz. Então o homem precisa pensar nisso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então no Velho Testamento era assim, era o sacrifício, agora mudou. A forma de Deus trabalhar com o homem, ela foi mudando durante a história da raça humana. Os princípios não mudaram, mas a forma de relacionar sim. Então, quando Deus providencia essa cobertura para o primeiro casal, Ele mesmo faz as vestes. Depois nós vemos no Velho Testamento, antes da lei, muitos homens sacrificando em adoração a Deus. Sacrificando o quê? Animais. O relacionamento continuou agora, mas só que de uma outra forma. Aí vem a lei. A lei estabelece regras para esse relacionamento. A essência continua a mesma, o sangue. Mas a forma de relacionar mudou um pouco. Aí já não era em qualquer lugar, tinha que ser lá em Jerusalém, o sacrifício. Percebe? Deus não muda a essência. Ele muda a forma de trabalhar com o homem, mas não muda a essência. Hoje é a mesma coisa. A essência não mudou, porque o relacionamento com Deus é através do sangue. Não mudou. Só que agora é o sangue prometido lá em Gênesis. O sangue de Cristo. Então não mudou nada. Continua a mesma coisa. A forma de relacionar que muda, a essência não muda. Amém? Então isso é a salvação que nós obtemos. Quem é que precisa de salvação? Todo pecador. O Eloy falou aqui, vocês aqui da Escola de Servos, vocês são missionários. E é isso mesmo. Essa é uma consciência que nós temos que ter. Porque às vezes para nós, missionário, o Roberto já falou isso aqui, quando ele falou do módulo visão, que parece que às vezes missionário, atrás da palavra missionário está escrito passaporte. Ou o sobrenome do missionário é missionário passaporte. Sair fora de onde nós vivemos é só uma forma delas. Mas onde nós estamos, nós precisamos ser missionário. O que é ser missionário? É cumprir a missão que Deus nos deu. E qual é a missão que Ele nos deu? Buscar esse perdido. Vamos ver ali, por favor, em Mateus 19:10. Não, desculpa, Lucas 19:10. 19:10. Vou ler uma passagem diferente. Lucas 19:10. Diz assim: porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que precisa de salvação? Todo perdido. O que é perdido? É uma coisa simples. Mas um perdido é aquele cara que mata, que rouba. Não, nada a ver. O cara que mata, que rouba, é só uma consequência da falta dele com Deus. Só consequência.
Mas quem é o perdido? É todo aquele que não reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o ímpio? Quem é o perdido? É aquele que não tem Cristo. É simples assim. Então quer dizer que se ele aceitar Jesus como seu Salvador, como esse Cordeiro de Deus que nos reconecta com Deus, ele está salvo? É isso, é simples assim. Mas ele faz tanta coisa errada, mas deixa, o Espírito Santo agora vai entrar nele. E vai começar a fazer uma limpeza nessa criatura. Vai começar a limpar. O Espírito Santo não pode entrar em ninguém se a pessoa não tem Cristo. Então a limpeza parte do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda isso. Ele nos amou. Porque ele nos amou, nós o amamos. Então, a iniciativa de nos salvar é de Deus sempre. Nós não queremos nada com Deus. O homem não quer nada com Deus. Mas ele nos ama. Mas ele quer um povo santo. Nós vamos falar isso na última reunião, sobre santidade. Mas para que seja um povo santo, Deus te conhece. Deus me conhece. Deus nos conhece. Se ele deixar a gente entregue a nós mesmos, não vai rolar. Então ele nos ama tanto que quando nós aceitamos esse Cristo, o Espírito Santo habita em nós e começa a produzir uma faxina na nossa vida. Amém? Então por que eu vou ter uma vida... Quando é que eu vou ter uma vida melhor? Quando eu aceitar Jesus. E tem muita gente que pensa assim, não, eu não quero Jesus, não. Não dá para mim. Por que não dá para ti? Se eu te contar a minha história, tu vai ficar todos pelo arrepiado. Mas tu é muito ruim mesmo? Não, eu sou muito ruim, mas põe ruim nisso. Então, é de ti que Jesus quer. Então, tu precisa de Jesus, pronto. Se tu é bem ruim, tu precisa de Jesus. Se tu pensa que tu é bem bom, tu precisa de Jesus também. Porque se tu pensa que é bom, então tem alguma coisa errada aí. Nós somos todos ruins. Então, como ele sabe da minha natureza e da tua, ele nos dá a ferramenta que nós precisamos para viver uma vida correta, que é o Espírito Santo. Qual o mérito que nós temos aí em tudo isso? Nenhum. Ele fez tudo. Amém? Então, quando nós aceitamos esse Cristo, nós podemos dizer que somos salvos. Não é presunção. É o plano que ele fez para mim e para ti. Ele mandou o seu filho, não foi em vão. Ele mandou o seu filho para morrer por nós e para que nós fôssemos salvos. E quando nós aceitamos esse Cristo na nossa vida, o Espírito Santo vem e faz uma transformação na minha e na tua vida. Então, Paulo fala que nós somos uma nova criação. Vamos abrir esse texto, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Vou ler o 17, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Então o que ele está dizendo aqui? É uma coisa tremenda isso. É como se agora, espiritualmente, nós fôssemos recriados. Nós somos criatura de Deus, né? Todo mundo aqui é criatura de Deus. E quando nós aceitamos a Cristo, é como se nós tivéssemos sido recriados novamente. Porque agora nós temos uma essência que nós não tínhamos. Então, quando esse Cristo está em nós, nós somos uma nova criação. Amém? Abram em Tito, por favor. Tito, é um pouquinho antes de Hebreus. Tito, Filemão e Hebreus.
ele vai dar um resumo aqui disso que Cristo fez e o que nós somos. Tito, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 4. Tito 3, 4. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós. De que forma que veio isso na nossa vida? Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, justificados pela graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aqui é um resumo de tudo que nós estamos falando. Então Deus prova o seu amor e a sua misericórdia quando Ele faz com que Cristo venha e seja o veículo para que o Espírito habite em nós e nos dê vida eterna. Então a salvação nos faz novas criaturas. Amém? Bom, se nós somos novas criaturas, nós não pecamos mais, certo? Sim ou não? Não, né? Não tem a ver com os nossos atos de justiça. Tito fala isso. Mas tem a ver com a nossa reconexão com Deus, através do sacrifício da cruz. Hebreus fala bastante isso. Então, agora que nós somos dele, nós vamos falar em santificação. O que se espera da minha vida, se eu sou dele? Que as minhas atitudes sejam condizentes. Então, o que é santificação? Não é não pecar mais. Não é isso. Mas é ter atitudes condizentes com agora a essência que eu tenho. Se eu sou uma nova criatura, eu reproduzo o que eu sou. É o que Tito fala aqui. Então, essa salvação, ela tem uns aspectos. A gente viu que a salvação inicial é aqui, é quando nós aceitamos a Cristo. Aceitamos a Cristo, o seu sacrifício naquela cruz, não por méritos nossos, e agora nós temos reconexão com Deus. Agora nós podemos falar com Deus e Ele nos ouvir. Agora nós podemos sim nos derramar diante da presença dEle. O Espírito Santo agora intercede por nós, porque nós não sabemos nem como orar. Nem orar nós sabemos. E Ele intercede por nós. Toda a obra, a glória é toda para Ele. Toda para Ele. Então isso é o que nos fez quando nós aceitamos a Cristo. Eu aceitei a Cristo em 81. Então, a partir daquele momento em que eu entendi que eu só poderia ser filho de Deus se eu aceitasse esse Jesus, a partir daquele momento que isso foi uma realidade na minha vida e eu entreguei a minha vida para Ele, entrou na minha vida um processo. E a cada dia eu tenho aprendido mais a como viver para Ele. Porque nós somos cristãos e esse é um processo na nossa vida. E esse é um processo diário. Nós continuamos pecadores. Mas essa salvação, ela se comporta de uma forma diária também. Então, por exemplo, lá em Hebreus 7:25, vamos ver, essa passagem é importante, até isso aqui pode até cair numa suposta avaliação. Hebreus 7:25, diz assim, portanto também, Ele, Jesus, pode salvar perfeitamente os que por meio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então essa salvação diária, ela se comporta de uma forma que os meus pecados diários, Jesus intercede por nós.
E por que Ele intercede por nós? Porque nós confessamos os nossos pecados. Então, a nossa vida de pecado diária, ela está coberta pela intercessão de Jesus. Então, embora eu tenha aceitado a Cristo lá no passado, e a minha conexão com Deus foi restabelecida, eu continuo tendo atos pecaminosos. E esses atos pecaminosos eu os confesso e Jesus intercede por nós. Por que ele é chamado de advogado? Por quê? Porque tem um acusador. O acusador fica falando lá. E Jesus intercede por nós. Lembra do episódio de Jó? É bem legal essa história, né? Que esse acusador, ele chega diante de Deus e fala assim, e Deus pergunta para ele, tu viu meu servo Jó? Cara bom esse aí, hein? Se dizia do mal. E aí Satanás começa a trabalhar. Então tira tudo dele para ver. Toca na saúde dele. Então esse inimigo, ele está lá para nos acusar. Mas que acusador tem poder sobre o intercessor Jesus Cristo? O advogado? Nenhum. Não tem acusação. Então, no nosso dia a dia, essa salvação, ela se comporta de uma forma de confissão de pecados. E Jesus intercedendo por nós. Mas não só isso, olha que maravilha. Em 1 Timóteo, vamos lá ler. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4. Eu já estou terminando, tá? 12. 1 Timóteo 4, 12. É uma instrução de Paulo para esse jovem Timóteo. Ninguém te despreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto guardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas. Dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma salvará tanto a ti como também os que te ouvem. Uma instrução maravilhosa aqui. Resumindo, a palavra de Deus tem todas as orientações para que nós tenhamos uma vida correta. É uma exortação de Paulo, é um incentivo de Paulo, se dedica a isso, que assim tu vai salvar a tua alma e dos que estão ao teu redor. Então a Bíblia, além de nós termos um intercessor, a Bíblia tem todas as orientações para que nós tenhamos uma vida correta. Como é que eu vou ter uma vida correta dentro dos padrões de Deus se eu não leio a Bíblia? Se eu não medito nas Escrituras, se eu não estudo, olha o que ele está falando para Timóteo, te aplica a essas coisas. Enquanto tu me espera, leia. Leia. Por que ler? O salmista fala isso, né? Um salmo bem conhecido, Salmo 119, que todo mundo a gente cita até de cor. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, além da intercessão de Jesus, nós temos essa palavra, nós temos todas as orientações aqui, se eu devo ou não devo fazer. Tudo que tu precisa saber, tudo que eu preciso saber de como agradar a Deus, de como reproduzir esse meu status de cristão, reproduzir esse status no meu dia a dia, está aqui. Sem ler, vai ser pior. Amém? E só para reforçar o que nós falamos sobre o Espírito Santo, abram, por favor, em João 14. E nós já estamos terminando.
João 14. Jesus falando aqui na ceia, na última ceia dele. Esse foi um discurso, várias coisas que ele falou na ceia. Então, João 13, 14, 15, 16, 17. São capítulos que eles se desenrolam, narram toda a conversa, ou grande parte da conversa, que Jesus teve com seus discípulos no dia da ceia. A sua última ceia. A sua última festa de Páscoa. Então está todo ali a conversa entre eles. Ele fala uma coisa aqui importante, que nós precisamos crer nisso. Versículo 17 do capítulo 14. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus está prometendo algo que esses discípulos também não sabiam muito bem o que era isso. Mas a promessa dele é que o Espírito Santo estaria em nós. Em nós quem? Em mim e em ti. De que maneira? De que maneira o Espírito Santo habita em nós? Quando nós cremos nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nesse instrumento de Deus para nos reconectar com Deus, não por méritos nossos, mas por mérito dele que morreu e deu seu sangue. Quando nós cremos nisso e aceitamos essa proposta, o Espírito Santo habita em nós. Então, o nosso dia a dia, nessa condição que nós temos ainda hoje de pecadores, nós temos, para nos auxiliar, temos uma vida correta a desenvolvermos essa salvação, porque Paulo fala em Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação. Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Se ela aconteceu quando eu aceitei a Cristo. Eu desenvolvo dessa maneira. O meu dia a dia, eu reconhecer os meus pecados. Como é que eu reconheço os meus pecados, as minhas debilidades, as minhas fraquezas? Seja lá o nome que eu queira dar, é pecado. Pelas Escrituras, lendo. E quando eu leio as Escrituras, o Espírito Santo, ele vai nos conscientizando daqueles problemas que nós temos e vai nos dando força para a gente superar isso. E quando eu não supero isso, eu erro, eu confesso a Deus, e Jesus é o intercessor que está o tempo todo lá nos defendendo. Como é que eu desenvolvo a minha salvação no presente? Lendo as Escrituras, meditando nela, crendo que Jesus intercede por nós quando nós confessamos pecados. E crendo que o Espírito Santo é o que nos dá força para caminharmos essa vida de forma a glorificar o seu nome. Amém? E por fim, a gente falou que essa salvação tem etapas, né? Nós falamos de uma etapa inicial, se é que a gente pode chamar de etapa, quando nós aceitamos a Cristo, que foi no passado. No presente, a gente desenvolvendo essa salvação, nos submetendo à sua palavra, ao Espírito e a Cristo, esse é o presente. E no futuro? Hebreus 9. Hebreus 9. Hebreus 9 fala da salvação no futuro, e a gente não vai falar muito sobre esse assunto, mas nós cremos que Jesus vai voltar, né? Amém? Sim ou não? E pode ser a qualquer momento, sim ou não? Amém? Pode ser a qualquer momento. E olha o que o autor de Hebreus diz, no versículo 28, capítulo 9. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por Ele. Então, quando isso voltar, não é para perdoar os nossos pecados. Já foram perdoados. Na cruz, o pecado que nos separava de Deus foi resolvido.
Os nossos pecados do dia a dia estão sendo resolvidos com a intercessão de Jesus, com a sua palavra e a ação do Espírito Santo. E agora no futuro Ele não vem para nos perdoar de novo, já perdoou. Ele vem porque nós esperamos a sua volta e nós ansiamos estar com Ele. Amém? Então o que é salvação? Salvação é tudo isso. É quando nós estamos reconectados com Deus. Não por mérito nosso, mas pela fé naquele sacrifício que nos perdoa, nos livra da condenação eterna e nos aproxima novamente de Deus. É pela fé. Não tem como estar salvo sem ser pela fé. Não tem como ser salvo pelas obras, mas sim crendo que Jesus fez isso por mim e por ti. O que é salvação? É um livramento, é no dia a dia. É um andar com Cristo, é um confessar de pecados, é um clamar por Ele. Então, salvação também, como a gente viu aqui, Ele pode nos livrar de destruição, de perigos, pode nos dar cura, pode estabelecer na nossa vida o que Ele quiser, desde que nós nos submetamos a Ele. Então, a salvação não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. A salvação que Ele produziu nos chega através da fé em Cristo Jesus. Então, por que nós podemos dizer que somos salvos? Porque nós cremos nesse sacrifício. E quando nós dizemos que nós somos salvos, porque nós cremos nesse sacrifício, nós estamos dizendo também, mas eu preciso de uma salvação diária da minha natureza pecaminosa, porque ela ainda me atrapalha. Ela ainda colabora, para que eu erre. Ela ainda dá ferramentas, dá motivo para o diabo me acusar. Lembra que nós falamos de Eva? Satanás olha o que nós fazemos. Ele ouve o que nós dizemos. E isso ele nos acusa. Está vendo? Olha lá como que é o Alberto. Ó. Viu? Viu só como que ele é? Ó. Tem certeza que é ele? Jesus vai falar assim, sim, o meu sangue é suficiente. Apesar dele ser o que ele é, o meu sangue é o suficiente. Então, salvação é isso. É o meu dia a dia sendo cuidado por Deus e através da sua palavra. Mas salvação não nos coloca no ambiente terreno. Nós vivemos a eternidade. Nós vivemos o amanhã. Nós vivemos a volta de Cristo. E Paulo, quando ele vai falar aos romanos sobre relacionamento horizontal, de amor, o amor é o cumprimento da lei, ele fala assim para aqueles crentes, lá em Romanos 13, no versículo 11. Despertem do sono. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Por quê? Porque a salvação de vocês está mais próxima do que quando vocês creram. Então, quanto mais vão passando-se os dias, mais próximos nós estamos da vinda de Jesus. Então, não é que passou tanto tempo, é que falta pouco tempo, porque nós estamos mais próximos. Amém? Então, quando nós falamos que nós somos salvos, nós estamos falando isso. Nós cremos no sacrifício de Deus, no resultado de Deus para o homem. O resultado não, a solução para o homem. Nós cremos nisso. Quando eu digo que eu sou salvo, eu creio no meu dia a dia sendo transformado pelo Espírito Santo e a sua palavra. Quando eu digo que eu sou salvo, eu estou dizendo que a minha esperança não é nessa terra, é naquela que há de vir. Amém? Então, somos salvos? Sim. Mas nada começa pelo fim ou pelo meio. Eu não sou salvo porque eu estou procurando melhorar o meu dia a dia. Não. Eu não sou salvo porque eu tenho esperança que Jesus volte. Não. Eu sou salvo porque eu olho para o passado, eu olho para a ceia,
aquilo que Ele fez por mim lá naquela cruz. Amém? Baixa a cabeça. Ricardinho, pode vir aqui depois? Já sei. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que Tu, Senhor, fez por nós. Nossa gratidão é muito grande, porque nada foi feito por méritos nossos, mas foi o Teu Filho que veio a esse mundo como inocente, sem pecado, e morreu para que nós pudéssemos ter vida, Senhor. E essa é a salvação que nos atinge, essa é a salvação que nos garante, Senhor, que somos Teus. Essa é a salvação que nos dá força para vivermos o presente para Ti. Essa é a salvação que nos dá esperança sobre o futuro. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, que sempre é viva, é eficaz, nos orienta, nos coloca no nosso devido lugar, para que nós possamos, em tudo, glorificar o Teu nome, Senhor. Nada é mérito nosso. Tudo é para a Tua glória. Por isso, nessa ceia que nós tomamos, nós relembramos tudo isso. Esse pão que representa o Teu corpo, pendurado naquela cruz, representa o pão da vida. Esse corpo que foi maltratado em nosso lugar. Também esse cálice que representa o Teu sangue, a nova aliança no Teu sangue, vertido, derramado naquela cruz em nosso lugar, sem merecer, Pai. Por isso nós lembramos do Teu sacrifício e nos fortalecemos com a convicção de que Tu voltarás. Que Tu voltarás. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Pedir para o Ricardinho.